Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, boa tarde a vocês novamente. Sou Edson Pereira e você pode acompanhar o Ponto de Vista pelo YouTube em nosso canal Ponto de Vista com Edson Pereira. Curta, compartilhe as nossas transmissões, marque aí no sininho e se inscreva no nosso canal. Todos os dias nós temos participação, nós temos opinião com um ponto de vista. Algum tema relevante para a sociedade é analisada de forma independente, sempre colocando a nossa opinião, sem esconder, sem dizer aqui que temos neutralidade. Não, se inscreva em nossos canais, é muito importante você curtir, compartilhar e se inscrever. Hoje eu quero falar sobre um tema que em janeiro do ano passado era muito interessante quando se falava uma leve gripezinha, um resfriado, que não poderá necessariamente atrapalhar de forma alguma o carnaval deste país. As autoridades tentavam derrubar de todas as formas aquilo que era construído em janeiro pelo governo federal. Reparem bem que eu vou tentar falar o mínimo possível em governo Bolsonaro. Eu vou falar em governo federal. Em janeiro de 2020, o governo federal baixava uma portaria afirmando que estávamos em uma situação de risco com graves consequências causadas por um vírus que, naquela época, estava presente na China, em Wuhan, e que poderia causar uma pandemia. Alertava para as consequências e alertava aos brasileiros para que tomassem suas devidas precauções. Imediatamente, correu-se para os meios de comunicação, inclusive utilizando o tão prestigiado Domingão do Faustão, para chamar o mais que prestigiado doutor Drauzio Varela para desmentir, porque ali já se tinha uma opinião fincada de tentar derrubar tudo o que o governo federal, diga-se do governo Bolsonaro, pudesse emitir. A ordem era derrubar, desmentir, desconstruir. E Drauzio Varela criou a narrativa da gripezinha. É uma gripezinha, um resfriado que não tem necessidade de controle e muito menos de todas essas preocupações existentes com o vírus que está isolado na China. Palavras muito parecidas com essa foram feitas e ditas por Drauzio Varela. Ali, governador de São Paulo, governador de Pernambuco, governador da Bahia, prefeito da Bahia e outras autoridades, com a narrativa de desconstruir aquilo que o governo federal falava, simplesmente correram, fizeram campanha e intensificaram os preparativos e os festejos carnavalescos. Ali se construía a narrativa da gripezinha. Isso é história. Isso estará nos livros de histórias daqui a 20, 30 anos, se lá ainda existir a humanidade, já que, pelo que eu vejo, nós estamos caminhando para a radicalização total e exatamente extirpando a sociedade mundial. Porque se continuarmos com tanta imbecilidade, com certeza nós daremos a nossa vaga de seres pensantes e racionais aos animais que demonstram mais qualidades do que a raça humana. No Brasil, em especial, os livros de história mostrarão que ali começou a radicalização de posições sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Passado 15 dias do carnaval, começamos a ter contato com aquele vírus da China. Um vírus, antes de mais nada,
representando a elite que tinha ido à Europa, em especial à Itália, porque lá os casos de Covid começavam a preocupar e a se espalhar. Num primeiro momento, a briga era só pega Covid quem foi para fora do país. Depois se contaminou tudo. Vivemos momentos difíceis, momentos de dor profunda, momentos de luto, e somos mais de 600 mil mortos. O pior, tentam culpar um ao outro. Os discursos são baseados na irracionalidade. Durante esse ano, o que mais se ouviu foi: fique em casa. Fique em casa. A economia se vê depois. Foi ou não foi isso que nós ouvimos? Governadores, prefeitos, autoridades contrárias ao governo federal afirmavam com todas as letras: fique em casa, a economia se vê depois. A economia estamos vendo, a economia estamos sentindo, a economia está mostrando que o fique em casa não resultou na diminuição de contaminados, nem na diminuição de mortos, mas principalmente serviu para que tivéssemos problemas econômicos profundos que se agravam a cada momento e que atrapalham ainda mais a vida do pobre. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito hipócrita. Já começamos a ouvir e a ver notícias aqui e ali, plantando os preparativos para o carnaval. Aquela mesma emissora que afirmava em fevereiro de 2020 que era uma gripezinha e que não deveríamos nos preocupar e deveríamos brincar o carnaval, agora também aposta na realização do carnaval em 2022, até porque em 2022 também teremos eleições. Aquela emissora que levou um médico renomado para afirmar que era apenas uma gripezinha, insiste agora que já podemos brincar o carnaval. Mas aí, esse tabuleiro de xadrez começa também a mexer as peças contrárias. Se as pedras pretas foram colocadas dando sentido para que haja os festejos carnavalescos no próximo ano, as pedras brancas também se movimentam. E num ato de extrema inteligência, o governo federal afirma que, se a OMS não retirar o grau de periculosidade sobre a pandemia, haverá a suspensão total dos festejos carnavalescos no Brasil no próximo ano. Cheque. E por que cheque? Porque se a OMS não mudar daqui para janeiro as suas diretrizes sobre a questão da pandemia, não poderá criticar a não realização do carnaval. E aí acaba com a política opositora de que deve se realizar o carnaval. Ora, se a pandemia continuar com o grau que hoje a OMS defende, não poderá realizar carnaval. E aí? Cheque. Ainda não é mate, porque eu não sei se o presidente da República manterá o que fala, porque de vez em quando ele fala e não segura. Mas se ele segurar, dizendo que se houver as mesmas diretrizes da OMS sobre pandemia não
haverá carnaval, ele matará de vez qualquer discurso da oposição sobre o fique em casa, sobre festejos carnavalescos, sobre eleições 2022. Ou se conserta os dados em relação à pandemia até janeiro, ou seja, acaba essa realização de boletim sobre pandemia, porque aí teremos que voltar a uma normalidade. Voltando à normalidade, algumas instituições precisarão mudar os seus diálogos, as suas diretrizes sobre a pandemia. Entre elas, por que as universidades públicas estão fechadas? Entre elas, por que algumas repartições ainda não voltaram na sua normalidade? Mas, principalmente, por que não podemos realizar a totalidade das ações econômicas se a pandemia ela está num fim? Ou se assume que a pandemia não acabou e devemos continuar com as ações, ou se afrouxa, se faz o carnaval e aí não pode reclamar na volta total da normalidade. A peça foi colocada no tabuleiro. O rei já não tem mais força, mas a rainha está também encurralada. Infelizmente, como no Brasil tudo sobre a pandemia teve dois lados, o povo brasileiro continuará sofrendo em 2022 essa política do puxa-puxa, aquela que estica a corda e só se arrebenta nas costas do mais fraco. Esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.